Ultimamente eu tenho me libertado da maquiagem pra gravar por causa do calor, tá? Então me amem como eu sou. Oi gente, tudo bom com vocês, pessoal? O vídeo de hoje é um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo e que eu não sei por que diabos eu fiquei enrolando, mas hoje está no ar o relato de parto, do meu primeiro parto. Demorei um tempo pra gravar esse vídeo, talvez porque, sei, eu hoje, com as coisas que eu sei hoje, tudo que eu já pesquisei sobre gravidez, nascimento, respeito, humanização, hoje eu tenho uma visão muito diferente do parto, né, da hora do nascer. Talvez eu estivesse tentando, sei lá, passar uma borracha no meu passado, nos meus dois partos que foram pra mim uma realização como mãe, porque eu queria muito ser mãe deles e foi uma alegria, mas ao mesmo tempo uma super frustração na vida, porque se na época eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, as coisas teriam sido diferentes. O vídeo de hoje, além de ser um relato, é um pouco de um desabafo e um alerta também pra quem tá grávida e de repente tá nessa fase de escolher o parto, de pensar na melhor opção. Eu engravidei com 20 anos, era meu primeiro ano da faculdade, a vida tava começando assim e aí, pum, né, aconteceu. Eu engravidei com 20 pra 21 anos, ele nasceu, eu já tinha feito 21, eu fiz em fevereiro, ele nasceu em março. E a gravidez do B, ela foi um misto de sentimentos no geral, assim, porque a gravidez inteira eu tive muitos problemas. Então eu tenho um vídeo que eu contei pra vocês os problemas que eu tive, vou deixar num card aqui em cima. Mas eu tive bolsa rota, eu tive que ficar em repouso e tal, eu tive muitos problemas, né, na gravidez dele. Então foi um período difícil desde a gestação, sabe? Então eu sempre ouvia muitos médicos, muitos enfermeiros, muita gente falando e tal. Eu era muito inexperiente, né? Eu tinha 20 anos de idade. Então eu não pensava em parto, eu não pensava em como ia ser nem nada. Por causa do problema que eu tive, né, de bolsa rota e tal, com 6 meses, a partir de 24, 25 semanas eu fiquei de repouso até o final da gestação. E ele nasceu com 37 semanas e 5 dias. E foi de uma cesárea agendada, mas eu entrei em trabalho de parto prematuro dele, considerou ele, né, nesse momento um bebê a termo, com 37 semanas, mas era muito cedo, né? Hoje eu sei que um bebê pode nascer de 42, né, 40 semanas, então eu não tinha muito isso na minha cabeça, assim, sabe, estruturado. Bom, eu fui numa consulta de rotina, porque como eu tinha gravidez de risco, eu tinha que ir ao médico toda semana, né? Então eu ia toda semana e numa dessas consultas eu relatei pro meu médico que eu tava sentindo cólica, como se fosse uma cólica menstrual, assim, muito leve, mas tava me incomodando. Aí eu fiz o famoso exame de toque, né? E eu tava com dilatação, tava com 1 centímetro pra 2. E na hora eu me desesperei, porque eu não tava esperando, eu não sabia o que pensar. Muita gente já tinha me dito, faz cesárea, faz cesariana, cesárea é muito melhor, você se recupera rápido, não fica toda aberta, toda rasgada, toda não sei o que, aquela coisa toda, né, que as pessoas montam em volta do parto normal. E aí eu, inexperiente que era, perguntei, ok, o que faremos agora, né, se eu estou em trabalho de parto? E o médico me disse assim, olha, Paloma, você pode esperar e entrar em trabalho de parto e ter o seu bebê, mas eu não vou poder fazer seu parto porque a gente não agendou e, né, essa coisa de convênio, você sabe como é. Ou você pode tomar um remédio agora pra parar suas contrações e a gente marca a sua cesárea pro domingo, isso era uma sexta-feira. Na época eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço? E eu decidi por fazer cesariana. Falei, ok, vou fazer cesariana. Então, tipo, ele me deu uma opção que não era muito uma opção. Primeiro porque eu era muito nova, eu era inexperiente, era meu primeiro filho. Ele disse que não faria o meu parto, então assim, pensa, né? Eu tava passando com um médico há 9 meses, uma pessoa que eu confiava, e disse que ia me deixar na mão no último momento. Então eu não me empoderei, eu não me informei, eu simplesmente me rendi à cesariana. E eu marquei pro domingo, então eu fiquei tomando uma medicação para as contrações pararem, porque eu tava com esse princípio, né? Eu já tava tendo aquelas contrações de Braxton Hicks, que é aquela que a barriga endurece sem dor, né? Há um tempo atrás. E depois eu tive as cólicas mesmo, né? Bem fraquinho, mas tava começando, tava nos pródromos, né? Que hoje eu sei o que significam, mas
Na época eu não sabia, eu achava que era algum problema associado à bolsa rota e tal. E ele também disse que o fato de eu ter bolsa rota, do meu bebê ser pequenininho, era melhor que eu fizesse cesárea, enfim, ele me deu todas as desculpas do mundo pra que essa cesariana acontecesse. E ela de fato aconteceu, então eu marquei pra um domingo, às 6 horas da manhã. E foi aquela coisa rotineira, né? Arrumei a mala, não dormi na noite anterior, a gente ficou muito ansioso. Era meu primeiro filho. Eu fui até o hospital, chegando lá, fizeram a internação e tal, fui pro quarto. Aquela tranquilidade, sabe? Distribuí as lembrancinhas lá e arrumei minhas coisas, aquela coisa toda, não tava sentindo nada. E fui pra sala de cirurgia. A minha cesárea tava marcada pra 7 da manhã, meu médico chegou 8h15 e chegou atrasado. E eu tava deitada na maca há 1 hora, porque eles estavam me preparando e o médico não tinha chegado ainda. Então eu fiquei com muita dor nas costas, porque eu tava numa posição horrível. E a maca é uma coisa assim, né? A impressão que você tem é que você vai cair se você se mexer. Por isso que eles te amarram e tal. As primeiras coisas que pra mim foi bizarro foi ter os meus braços amarrados. Eles amarraram com 2 faixas cada braço. Eu não entendia porque que aquilo tava acontecendo. Também não questionei, só fiquei quieta. Eles botaram um acesso na minha mão super dolorido. E eu fiquei ali, eles conversando sobre o dia a dia deles. Eles falando sobre a feijoada no domingo, falando sobre o futebol. E eu tava ali esperando pra ter o meu primeiro filho, né? Eu tava no momento mais lindo da minha vida. E eles estavam ali como, de fato, é algo rotineiro. Eles fazem isso o dia inteiro, todos os dias, o tempo todo, né? Me espanta a frieza com que as cesarianas são feitas, assim. Porque a gente sabe que cesariana pode ser humanizada até se ela, né, for de fato necessária. Mas no meu caso não foi. Então, o meu médico chegou, pediu desculpa pelo atraso e tal, liberaram a entrada do pai do B, né, do Lucas. E aí ele entrou, ficou ali do meu lado, eles me lavaram com iodo, eu tive uma reação alérgica horrorosa do iodo. Então eu fiquei toda me coçando, meu nariz coçava, meu rosto coçava, eu coçava inteira. E com os braços amarrados eu não podia me coçar. Me deram anestesia, a cesárea dele foi rápida, ele nasceu rápido, foi coisa de tipo 20 minutos. E foi assim, com essa frieza, assim, ele nasceu e o médico empurrou, o pediatra que tava assim do meu lado me empurrou ele pra sair assim da minha barriga, eu senti assim depois, sabe o apertão assim depois que passou a anestesia. E aí eu passei mal com a anestesia, eu fiquei muito enjoada, me deu uma náusea muito forte. E a minha pressão baixou e tal. E o Bernardo nasceu quietinho, ele não chorou, nasceu dormindo. Eu lembro até hoje que eles abaixaram aquele pano que fica na frente. E o médico perguntou se eu queria dar um beijinho nele, ele me deu. E foi o único contato de imediato que a gente teve. E eu sinto muito por isso. Mas eu dei um beijo na cabecinha dele assim, o médico levou, né, pra examinar e fazer aqueles protocolos todos. E aí me trouxeram ele de volta, a gente tirou aquelas famosas fotos que todo mundo tira na mesa de cirurgia, a mãe com aquela cara, né, tipo, ah, meu Deus, o que tá acontecendo? E não sabe se chora, se ri, porque tá drogada com anestesia, que foi o meu caso. E porque eles me deram muito remédio pra vômito, então eu fiquei meio, né, mal. E depois eu fui pro quarto e algumas horas depois ele foi comigo. Por que eu não tenho emoção na minha voz no parto do meu filho? Primeiro porque pra mim não foi um parto. Pra mim, tá, gente? Sério, experiência assim minha e o meu sentimento. Respeito quem faz cesárea por opção, mas pra mim foi uma cesariana marcada. Eu não queria que aquilo tivesse acontecido daquele jeito. Quando tudo passou e quando o tempo passou, na verdade, já ele grandinho, que eu comecei a pesquisar mais e me inteirar mais e tal, eu comecei a ver que foi um horror o que aconteceu, assim, sabe? Meu segundo parto ainda foi pior. Se vocês assistirem meu segundo relato, eu vou deixar aqui em cima. Eu pareço estar super feliz e super conformada com o que aconteceu. E as explicações que me deram no meu segundo parto, cordão enrolado no pescoço, nananã. Nesse vídeo, que é um vídeo muito antigo no meu canal, logo no começo, assim, do canal, o Guigo era recém-nascido, eu parecia estar bem conformada e até aceitando tudo que aconteceu. E hoje, 4 anos depois, eu olho pra trás e falo, cara, eu sofri violência obstétrica e não sabia. Principalmente no meu segundo parto. No primeiro eu sei que amarrar os braços é um tipo de violência. Eu sei que não deixar a mãe e o bebê ter esse primeiro contato também é um tipo de violência. Tiraram a minha sonda depois que a anestesia tinha passado, ardeu muito, também é um tipo de violência. Sofri violência obstétrica e não sabia.
E eu sinto muito por isso, assim, eu sinto não ter um relato lindo e emocionante pra contar pros meus filhos sobre o nascimento deles. Agradeço a Deus todos os dias pela vida deles, não me arrependo de ter tido os dois, mas sei que eu podia ter feito mais, sabe? Eu podia ter me informado mais, eu podia ter pesquisado mais, eu podia ter feito mais, sabe? Isso é essa sensação que eu tenho, que eu podia ter feito mais. Mas não fiz, porque na época eu não tinha informação pra isso. Então, o meu alerta aqui é pra você que tá gravidinha, que gosta do meu canal, gosta de assistir canais de maternidade no geral. Pesquisa bastante sobre parto, humanização, na saúde pública, na privada, pesquisa, sabe? O parto, ele é da mulher, ele não é do homem, é do médico, é da mulher. E é um direito seu ter o parto do jeito que você quer, seja cesariana, seja normal, seja humanizado, não importa. É um direito seu. Mas eu costumo dizer, depois de assistir muitos filmes e documentários e vídeos sobre isso, que se você detém toda a informação que você precisa, qualquer decisão que você tomar vai ser consciente daquilo que você tá fazendo, entende? Seja lá qual for a sua escolha, se você tiver informação sobre aquilo antecipadamente, você vai estar fazendo a coisa certa, de uma forma ou de outra, né? Então essa é minha dica, meu alerta, se informe, porque hoje, se eu tivesse um outro filho, ou se eu vier a ter outro filho, provavelmente eu vou ter uma outra história pra contar. E mesmo que eu tiver que passar por uma cesariana, mesmo que eu tiver que fazer, sei lá, uma outra cirurgia como essa, eu vou me informar mais, eu vou ter mais conhecimento sobre tudo e vou saber fazer a escolha certa e vou fazer valer os meus direitos enquanto mãe, gestante, mulher. E é muito difícil, a gente sabe que a saúde no Brasil é muito complicada. Os médicos têm uma cultura muito estranha de achar cesárea normal. O Brasil é um dos países campeões da taxa de cesariana marcada, o que eu acho um absurdo, mas infelizmente essa é a realidade. E eu espero que mude, eu espero que ao longo do tempo as campanhas aumentem, que se fale mais sobre o nascer, sobre a humanização, sobre o respeito no momento do nascer. Antes eu não conseguia ver o quão bizarro pode ser para uma criança chegar ao mundo de cesariana. Eu tô dizendo isso não é pra julgar as mães que escolhem fazer cesariana, não. Eu tô dizendo que foi uma consciência que eu tomei. Então, eu penso como ser humano. Eu fiquei 9 meses na barriga da minha mãe. De repente, alguém abre a barriga dela, me tira de lá de dentro e aí me bota numa cama e começa a aspirar o meu nariz, a minha boca, limpar os meus ouvidos e pingar colírios nos meus olhos pra abrir os meus olhos. E em vários testes e me enrolam em vários panos e tal. Deixam ali. E aí me expõe assim pra tirar foto e todo mundo, ai, assim. Eu fico imaginando como é pra um bebê viver isso, assim. Claro que a gente não lembra, né? A gente fica adulto e esquece que isso aconteceu com você, né? Isso aconteceu comigo, eu não me lembro. É um momento tão lindo, é um momento tão sublime, é um momento tão delicado, é um momento tão único. Isso só vai acontecer uma vez com seu filho. Com aquele filho, só uma vez. Por que não tornar isso especial, sabe? Esse é meu questionamento em relação à cesariana marcada e tudo mais. A gente sabe que a cesárea é um parto necessário, é um avanço da medicina que salva muitas vidas, mas o meu questionamento são as cesarianas que não são indicadas, que não precisavam acontecer. Como eu disse, o nosso corpo são as nossas regras e a gente tem que decidir o que é melhor pra nós. Continuo defendendo isso, não tô aqui como ativista pra dizer que um parto é melhor que o outro, não é nada disso. O melhor parto pra você é o que você escolheu. Infelizmente, os meus não foram as minhas escolhas. O segundo parto eu quis fazer normal, eu esperei entrar em trabalho de parto, minha bolsa rompeu, eu fui pro hospital. Chegando lá, ouvi todas as desculpas possíveis e o meu filho nasceu de cesariana. E foi um dos partos mais horríveis, foi um dos momentos mais horríveis que eu já passei. O meu filho nasceu cianótico, roxinho, o médico me culpou, dizendo que foi porque eu esperei demais. Eu passei muito mal, porque eu não esperava tomar anestesia, eu tinha jantado nesse dia. E, enfim, ficamos muitas horas sem se ver. Meu filho nasceu às 4 da manhã, eu fui ver ele só às 10 da manhã. E foi terrível. Mas passou, estamos todos bem. E eu espero que esse relato sirva aí
de alguma forma pra você que tá aí pesquisando e procurando informação. Tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, estamos chegando nos 50 mil. Espero que seja logo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!